Vamos começar nosso treinamento, módulo 1. Já vamos começar pelo atendimento, que isso daqui é a grande alma do negócio, tá? Antes de pensar em fotinho, todas essas coisas, tem que pensar em atendimento. Atendimento como estratégia de venda. Se você que só pensa em ganhar dinheiro, se você não pensar em atendimento, você não vai ganhar dinheiro. Além de ser, de você conseguir gerar avaliações, todas essas coisas mais, que é super importante, que para mim é o mais importante, mas no final das contas, um bom atendimento vai economizar o seu CAC, né, que é o custo por aquisição de cliente. Porque os seus clientes vão ser os seus maiores promotores. Eles vão vender por você, eles vão te indicar. 95% dos meus clientes, eles vêm de indicação. Então entenda que o atendimento é estratégia. Se você quer ganhar dinheiro, se preocupe com o atendimento antes de qualquer coisa. Senão nem entra nesse mercado. E como é que você começa a pensar em um atendimento bem feito? O ponto de partida é você se colocar no lugar do hóspede, no lugar do seu cliente, no lugar do próximo. Que isso devia ser, na verdade, base para viver, né? Porque a gente vive em comunidade. Então, sempre quando os japoneses pensam muito nisso. Eu gosto muito da cultura japonesa porque eles pensam tanto como é que se eles não vão estar incomodando alguém, se o que eles estão fazendo não vai atrapalhar outra pessoa, entendeu? Porque realmente isso deveria ser base para a gente viver em comunidade. E o atendimento nada mais é do que isso. A gente se colocar no lugar do hóspede, nesse caso, né, do Airbnb, se colocar no lugar do hóspede, a gente já vê todas as etapas que ele vai passar, tudo que ele vai poder acontecer e antecipar problemas que talvez nem aconteçam. Então é isso. Se você se colocar no lugar e pensar, até viver como um hóspede, né, na sua acomodação, na acomodação que você cuida, vai lá, passa uma noite, duas, você vai entender tudo que o seu hóspede toda a experiência que ele vai acontecer com ele. Então você já vai conseguir, antes mesmo dele pensar naquilo que ele pode acontecer, você já vai conseguir, já vai ter a solução. Na verdade, você já vai até antecipar, né? Por exemplo, algum problema que ele possa ter com micro-ondas, por exemplo. Se você já foi lá, testou aquilo, viu que são coisas que podem acontecer com a internet, com tudo isso aqui, às vezes você já resolveu antes, então ele não vai nem ter esse problema. E se tiver o problema, você vai saber resolver rápido. E quando a gente passa por esse processo de se colocar no lugar do hóspede, a gente já antecipa soluções, já consegue ter um atendimento muito mais proativo, a gente gera confiança e muito mais segurança para o hóspede. E, com confiança e segurança, você vai fidelizar esse hóspede pro resto da sua vida e com certeza o seu crescimento vai ser não só maior, como mais rápido também nesse mercado da curta temporada que hoje em dia está cada vez mais disputado. E os impactos disso são mais avaliações, as boas avaliações vão te gerar mais visualização, né? Porque o algoritmo do Airbnb que é isso. O Airbnb nada mais quer do que vender, né? É uma plataforma de venda de hospedagem. Então, se você é bem avaliado, eles vão querer te mostrar mais, que eles sabem que seus hóspedes, que no fundo tudo isso daqui é por causa do hóspede. Se a gente não atende bem o hóspede não vai querer se hospedar, não vai gerar caixa para ninguém, não vai gerar dinheiro para ninguém. E se o Airbnb entender que você é um péssimo anfitrião, ele não vai ficar mostrando sua acomodação por melhor que esteja aquelas fotinhas. Todo mundo fala, né, tem que fazer fotinho, bonitinho, não sei o quê. Nada adianta se você tiver avaliação ruim por causa de atendimento ruim. Então, claro que as fotos são importantes, mas isso eu acho que é óbvio, né? Você ter foto profissional, você ter uma edição boa, tudo mais. Só que se você não tiver atendimento, o hóspede, ele adorou na foto, só que ele chegou, teve uma péssima experiência, ele vai te avaliar mal, e é isso que vai contar no final das contas, entendeu? Que as pessoas olham as avaliações. Se não olham, deveriam. Então é isso, tá? O impacto é isso. Você tendo boas avaliações, você vai ter muito mais retorno, e no final você vai ganhar muito mais dinheiro. E uma postura que um bom anfitrião tem que ter sempre, né, uma cabeça que o bom anfitrião tem que ter sempre, é sempre focar na solução. Problemas sempre vão acontecer. Agora, se você ficar muito, nossa, aconteceu aquilo, não sei o que, eles estão reclamando, não sei o que, você não vai resolver nada, você vai ter avaliação ruim, o hóspede vai ter uma péssima experiência, enfim, vai sair uma besteira toda. Então, foque na solução. Sempre tem uma solução. Nem que a solução seja vocês trocarem de hospedagem, não sei, não importa, mas uma solução sempre tem. Então, sempre se preocupem em atender até a hora que pelo menos você vê que o hóspede, ele entendeu junto com você, que às vezes tem casos também, por exemplo, aqui em São Paulo acontece muito, a Enel, né, que todo mundo conhece o serviço de porcaria que eles têm, às vezes não tem jeito. Teve gente que eu já tive acomodação minha que ficou 3 dias sem energia. E por mais que não fosse uma culpa minha, eu queria resolver aquilo, de verdade. Isso que tem uma questão também, você tem que querer resolver genuinamente, tá? Não adianta, eu só vou pensar na avaliação também. Não é, você tem que realmente, que é aquela coisa que eu falei lá no começo, você tem que se colocar no lugar imagina você lá num lugar 3 dias sem ar-condicionado, sem internet, sem nada. Então, o que eu fiz? Por mais que eu tive um certo prejuizinho,
Eu troquei ele de acomodação, coloquei ele em outro lugar. Naquela, tive que ficar com aquela acomodação vazia lá, chegaram a ser quase 4 dias sem luz. Mas, só que a longo prazo, eu ganhei. Esse hóspede já voltou a ficar comigo mais de 2 vezes. Se eu não me engano, 3 vezes ele já ficou comigo. Ele já virou meu amigo, inclusive. E isso acontece muito. Se você dá um bom atendimento, a pessoa realmente percebe o quanto você está preocupado com ela, o quanto é que você quer ajudar, o quanto é que você quer fazer aquela experiência dela ser a melhor possível, ele acaba não só seu cliente, mas como vira amigo. E isso daí imagina o quanto que você economizou de divulgação, aí você consegue inclusive fazer a locação. Se é uma pessoa que você ganha confiança também dela, você consegue fazer a locação por fora. Todo mundo reclama das taxas do Airbnb, que eu de verdade acho que por eles já fazerem toda a parte de cobrança, eu nem acho tão alta assim. Porém, se você fizer por fora, você consegue, se for uma pessoa confiável, que você já tem confiança, você consegue ganhar muito mais. Então, resumindo, o atendimento é uma estratégia de negócio. Então, se você quer entrar, se você pensa em ganhar dinheiro, e se você não pensa em atendimento, nem entra, tá? Vejo você na próxima aula.